recapitulando aí, dentro de verificação e validação a gente tem inspeção e teste. Dentro de teste, primeiro atividade de teste, teste de desenvolvimento. Em teste de desenvolvimento você pode ter o teste de unidade, o teste unitário. Você pode ter o teste de integração, o teste de sistema. Então vamos focar agora aqui no teste de unidade, que é um dos tipos de teste de desenvolvimento. Na verdade, o mais conhecido dos testes de desenvolvimento é o teste de unidade. Às vezes as pessoas até falam teste de unidade para coisas que não necessariamente é teste de unidade. Às vezes está testando a integração de vários componentes e chama de teste de unidade também. Então, o termo teste de unidade é muito comum no mundo do desenvolvimento de software, às vezes é até usado erroneamente. Vamos ver a definição aqui de teste de unidade de acordo com o livro-texto. Então, qual que é a ideia do teste de unidade? É você testar uma unidade, uma parte do seu sistema que você considera como uma unidade. Então, a definição de unidade às vezes varia de paradigma para paradigma. Você está usando orientado a objeto, uma unidade pode ser uma classe. Né? Você está programando não orientado a objeto, pode ser um arquivo, por exemplo. Você está programando para web, JavaScript, você não tem a noção de classe, pode considerar como unidade o arquivo, por exemplo. Ou em outras linguagens, outros paradigmas, você pode ter que mapear esse conceito de unidade para aquela paradigma, para aquela linguagem. Mas a ideia é que você tem ali uma coisa que você tem trabalhando localmente por um desenvolvedor, que é a unidade, e você quer garantir que aquela unidade funcione. Então você faz o teste de unidade. Em alguns casos é chamado de teste de classe, já assumindo que o paradigma seria desenvolvimento orientado a objeto. Então você testa as unidades individualmente e normalmente isso é responsabilidade do próprio desenvolvedor. Então, se eu tenho o desenvolvedor da classe X, sei lá, classe banco, por exemplo, eu tenho um desenvolvedor que vai testar aquela classe banco. Se eu tenho a classe, sei lá, professor no sistema acadêmico, vou ter a pessoa que vai testar aquela classe, que é o próprio desenvolvedor da classe. Então, normalmente é a responsabilidade do próprio desenvolvedor da unidade testar aquela unidade. Mesmo que seja um arquivo, por exemplo, JavaScript, você desenvolveu aquele arquivo, você testa aquele arquivo. Porque isso exige muita experiência do desenvolvedor. Então, é um justificativo. Então, se você está desenvolvendo aquela classe, aquela unidade, você tem um conhecimento sobre o que você está desenvolvendo, então você tem um conhecimento para testar aquilo com mais profundidade, com mais detalhe. Então, você aproveita da sua experiência como desenvolvedor para testar aquela unidade que você desenvolveu. É comum chamar de teste de classe também. Então, coloquei até um slide aí para destacar isso. Então, teste de unidade e teste de classe pode ser sinônimos, assumindo que a classe é a unidade. Pode ser que não seja, né? Pode ser que você faça um teste de unidade, onde a sua unidade sei lá, um método, por exemplo, ou é um arquivo. Então, nem sempre a unidade é uma classe, mas é comum que seja uma classe, pensando que é um software orientado a objeto. A classe é uma unidade modular, onde tem dados e comportamentos são as funcionalidades que aquela classe provê. Então faz sentido você testar a classe como unidade. Então é comum que se teste a classe como unidade no software orientado a objeto. E aí tem algumas dicas no livro de como testar a classe especificamente. Então, por exemplo, se você tem uma classe, teste todas as operações associadas àquela classe, todos os métodos, por exemplo. A classe professor tem vários métodos. O que pode ser o método do professor? Dar aula, retornar disciplinas. Então você tem os métodos associados ao professor, testa aqueles métodos individualmente, verifique se os métodos funcionam individualmente. Testar também os valores atribuídos às variáveis. Então a classe tem vários métodos, a classe tipicamente tem vários atributos, várias variáveis de objeto, por exemplo. Então testar valores. Então, o que são atributos de um professor? Sei lá, tipo horas de trabalho, dedicação exclusiva, 40 horas, 20 horas. Ou, sei lá, o identificador dele. Testa, verifica se você pode entrar com um identificador inválido, se o sistema não vai travar. Será? Pode ser. Quantas disciplinas que o professor está dando? Pode ser um atributo, um vetor lá, que é o número de disciplinas. Então você tem que testar esses vários atributos da classe. Então a dica é testar as funcionalidades, as funções, os métodos, testar as variáveis, os atributos, e também testar os estados de um objeto. Pensando que o objeto pode ter vários estados. Vamos mudar do exemplo do professor para um exemplo, por exemplo, conta bancária. A conta pode estar aberta, e aí tem determinadas coisas associadas a uma conta corrente aberta. A conta pode estar, sei lá, suspensa, a conta do banco pode estar suspensa, a conta pode ter sido cancelada, pode ter sido fechada. Então tem vários estados que o objeto conta pode estar, pode assumir na aplicação. Então você pode pensar em também exercitar esses vários estados e ver se eles são consistentes. Por exemplo, se quando você tem a conta no estado fechado,
você não pode fazer depósito nessa conta, por exemplo. Às vezes a herança dificulta os testes de classe. Então, às vezes você quer testar a classe conta, mas a classe conta herda de uma outra classe, conta abstrata, por exemplo. E aí tem vários métodos que estão herdados da superclasse. Então você acha que você está testando o comportamento dessa classe, mas na verdade você está testando o comportamento de várias classes na hierarquia. É desejável que você automatize os testes de unidade. A gente tem aí ferramentas muito conhecidas, por exemplo, o JUnit, para testar, automatizar os testes. Então, o JUnit, o Unit já é da ideia de testar teste de unidade. Mas, na prática, ele é testado para integração também, para sistema. Então, o nome Unit sugere que seja teste de unidade, mas na prática ele pode ser usado para outros tipos de teste. Mas o ponto é tentar automatizar. Então, isso torna o teste mais barato. Então, teste, verificação e validação no geral é caro, teste é caro, inspeção é caro. Se a gente automatizar, fica um pouco mais barato. Então, se possível, tentar automatizar os testes. Por quê? Porque testes são rodados várias vezes. Se você fosse executar o teste uma única vez, com o cliente, por exemplo, e pronto, ok, talvez não fosse tão caro. Mas o problema é que cada vez que você altera o seu software, você tinha um software funcionando. Aí sofreu uma manutenção, foi incluída uma nova funcionalidade. Pode quebrar outras coisas no seu sistema. Pode ter um efeito colateral que não estava previsto. Então você tem que testar tudo de novo. Se você tem que testar tudo de novo e não é automatizado, você vai ter que gastar muitos recursos humanos para testar todas as funcionalidades novamente. Normalmente o teste automatizado, olhando para um teste, só um caso de teste que foi automatizado, numa ferramenta, por exemplo, de JUnit, tem três partes principais. Uma é a configuração do sistema, que para me testar essa classe aqui, eu preciso configurar essas outras coisas aqui para deixar no ponto de testar. O segundo momento é a chamada daquilo que você quer testar. Então, configurei o meu sistema, quero testar o sacar, agora eu faço a chamada ao sacar, porque agora nesse momento eu posso chamar o método de sacar. E o terceiro momento é a afirmação, que é confirmar se o que retornou é realmente o que eu esperava. Então, você compara o resultado que você obteve da sua chamada com aquilo que você esperava. Então, já falei, teste é caro, é importante automatizar, mas às vezes não é possível se automatizar 100%, ou mesmo que seja possível, você deve prever que você não vai testar o sistema todo, não dá para testar tudo, 100%, cada comando, cada entrada, cada possibilidade. Então, tem infinitas possibilidades do sistema ser executado. Você dificilmente vai conseguir testar nem a metade de todas as possibilidades. Então tem que ter algumas estratégias para tentar filtrar. Não vou testar o meu software como um todo, não vou testar com todas as entradas possíveis, em todas as funcionalidades, todas as combinações possíveis, porque isso pode ser humanamente impossível de se fazer. Então tem que seguir alguma estratégia de teste para focar naquilo que é realmente importante. Então tem algumas dicas de como escolher os seus casos de teste, como focar naquilo que é realmente importante, sem ter que testar exaustivamente todas as possibilidades, todas as combinações possíveis. Então a gente pode dividir essas estratégias em duas principais, que é você olhar para o sistema como uma caixa preta, que seria o teste de partição, ou um exemplo de teste de caixa preta ou teste de partição. Que eu não quero saber como que está implementado internamente. Eu sei que se eu der essa entrada, eu espero essa saída. Então, é uma calculadora, por exemplo, eu sei que se eu colocar 2 e 3 de operação somar, eu vou retornar 5. Então não me importa como foi implementado, mas eu sei que com essa entrada eu vou ter essas saídas. Então você pode, esse tipo de teste seria o teste de caixa preta. Um exemplo de teste de caixa preta, tem vários, mas o exemplo que eu vou mostrar seria teste de partição. E o outro seria o teste estrutural, que é um exemplo de teste de caixa branca. Que é, agora sim eu quero olhar internamente meu software, como que foi implementado. Quero ver os ifs, quero ver os desvios, quero ver os métodos, quero ver as atribuições, quero ver cada comando para poder planejar os meus testes. Isso é chamado teste de caixa branca, seria, por exemplo, o desenvolvedor vai lá, olha o código, monta a estrutura e faz um teste baseado na estrutura do software. Então, você pode ter o teste de caixa preta, que é, não sei como foi implementado internamente, mas tem que com essa entrada tem essa saída. E eu posso olhar para o teste de caixa branca, que é, eu vou olhar internamente e, baseado na estrutura, eu vou criar os meus casos de teste. Vamos ver exemplos de cada um. Primeiro o teste caixa preta, que é o teste de partição. O teste vai ser executado no sistema sem saber como que foi implementado internamente. Então, qual que seria a ideia? Qual que seria a filosofia aqui, a dica, a sugestão de escolha de caso de teste? É que em vez de você tentar testar todas as entradas possíveis, você tentar particionar suas entradas.
Então você sabe que para determinadas entradas o sistema funciona da mesma forma. Então eu vou particionar. Aí, ao invés de eu testar todas essas entradas aqui, eu vou testar algumas delas. Vamos supor que você tenha uma partição aqui que tenha, sei lá, 1000 entradas. Eu não vou testar o sistema 1000 vezes. Eu pego 3, por exemplo, amostradas dessa partição e verifico como que funciona para essa partição. E aí, baseado nessas 3, eu assumo que o comportamento é o mesmo para todos os outros 997, por exemplo. Então você assume que, ou você sabe que o sistema vai se comportar semelhante para determinado conjunto de entradas. Você pega algumas entradas daquela partição e usa. E, por exemplo, você quer testar somar, eu não vou somar todas as combinações de número. Vou testar somar 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5, 2 com 3, 2 com 4, 1 com 3 com 5, infinitamente. Isso não faz sentido. Então eu pego, mando somar alguns casos, sei lá, 0 com 5, menos 10 com 15, algumas combinações possíveis e verifico se funciona para as combinações. Eu assumo que a operação somar funciona para qualquer entrada que eu tenha. Essa seria a ideia do teste de partição. Então, o programa funciona de maneira semelhante para uma determinada partição, então você vai escolher alguns exemplos daquela partição. Você pode escolher, por exemplo, baseado em números positivos e negativos, baseado em itens de menu. Por exemplo, você testa lá o copiar e o colar, então no mesmo menu. Se funciona para alguns testes de copiar e colar, você assume que sempre copiar e colar funciona. Então você testa pensando na partição. O que são a partição? São as entradas. Você particiona as suas entradas. Para você não testar todas as entradas possíveis, você vai testar algumas entradas. Vou mostrar graficamente, que às vezes uma figura deixa mais claro qualquer ideia. Então vamos supor que a elipse de cima tenha todas as entradas possíveis e a elipse de baixo tenha saídas para aquelas entradas. O seu sistema, nesse caso, é uma caixa preta, como disse, é um tipo de teste de caixa preta. Você não quer saber como foi implementado o seu sistema. Você sabe que, dadas as entradas, você tem aquelas saídas. E aí as suas entradas podem ser, por exemplo, números inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 15, por exemplo. Vamos supor que seja nesse caso aqui, vamos supor que seja de idade, seja um sistema que lida com, sei lá, com a creche, onde tem crianças. A creche já seria crianças de, sei lá, de 0 a 15. E aí você quer testar as idades das crianças, ver se o sistema funciona. Porque determinada idade tem, por exemplo, algumas coisas diferentes. Tem na turma diferente, tem os brinquedos diferentes. Então, ao invés de você testar todas as 15 idades possíveis, você testa, por exemplo, partição. Eu sei que de 0 a 3 as crianças vão estar na mesma sala, vão brincar com os mesmos brinquedos. Então eu testo, por exemplo, o 1 e o 3. Aí eu sei que de 4 a 10 as crianças vão estar também na mesma turma, brincar com as mesmas coisas, mesmos jogos educacionais. Então, para mim, essa partição faz sentido. 4 a 10 é a mesma partição. Todo mundo que tiver idade entre 4 e 10 anos vai ter os mesmos requisitos do ponto de vista do software. Então, em vez de eu testar todos os valores possíveis, 4, 5, 6 até 10, eu testo 3. Por exemplo, sugere-se testar o primeiro daquela partição, no caso 4, o último da partição, que é o 10, e algum intermediário, no caso foi escolhido o 7. E se tem uma terceira partição que é acima de 10, 11 até 15, por exemplo, seria as crianças ou adolescentes que já são turmas diferentes, sei lá, são requisitos diferentes. Então vou testar essa outra partição ou alguns elementos dessa partição. Então parece fácil, né? Eu poderia testar os 15 valores possíveis. Então, no primeiro quadro ali, isso é perfeitamente possível. Se eu estou pensando que são valores de 1 ou de 0 até 15, é perfeitamente possível testar todos os 15 valores. Mas se você pensar em um outro sistema que tenha, por exemplo, 10 mil ou 100 mil entradas possíveis, não faz sentido você testar todas as 100 mil entradas possíveis. Então faz mais sentido, no caso de baixo aqui, você particionar e aí testar da mesma forma alguns valores em cada partição. Nesse caso aqui, a primeira partição era, por exemplo, de 0 até 9.999, a segunda partição de 10 mil até 99.999, terceira partição acima de 100 mil. Então, particionei em 3, peguei alguns elementos de cada partição. Normalmente a sugestão é pegar o primeiro elemento, um elemento do meio e o último elemento pelo menos. Você saber se os limites ali estão bem definidos. Se, por exemplo, 99.999, o sistema está realmente tratando na partição do meio e não na terceira partição. Então, essa que é a ideia, no geral, do teste de partição é, em vez de você testar todas as entradas possíveis, você particionar os seus dados, identificando quais faixas que o sistema tem o mesmo comportamento,
E aí para cada faixa você testa algumas entradas por amostragem. Algumas diretrizes gerais. Você testar, o livro chama de sequência, mas seria a entrada de comprimento zero. Seria, por exemplo, você testar o menor elemento, o zero, ou se tinha que entrar com uma string, por exemplo, você entrar com string vazia. Então isso seria sequência de comprimento zero. Sequência de valor unitário, seria nesse mesmo sentido, de que às vezes você tem que entrar com um formulário. Tenta preencher só um campo do formulário, em vez de preencher o formulário completo, isso seria sequência de valor unitário. Você preenche um campo, preenche só parte dos dados o mínimo possível. E testar com tamanho máximo. Por exemplo, tentar qual é o limite máximo daquela partição. A partição vai de 9.000 até 99.999. Vamos testar o último número, 9.999. Essa seria a ideia de testar com tamanho máximo aqui. Testar um limite superior, um limite inferior, que seria o tamanho zero. E também testar com unidade aqui. Seria a ideia de que você dá o mínimo possível para aquela partição ser satisfeita. Testar também com tamanhos diferentes. Então aqui, mas se você pensar no formulário, então não necessariamente é valor numérico, né? Pode ser um formulário, por exemplo. Então, ao invés de você sempre preencher o formulário com todos os campos preenchidos, testa com variações. Às vezes eu preencho alguns campos, às vezes eu preencho outros, às vezes eu preencho o formulário todo, às vezes eu preencho só a primeira parte ou só a segunda parte. Então varia a sua forma de testar. Isso seria a ideia de testar com tamanhos diferentes. No último caso, eu acho que é como assim na figura. Testar o primeiro, o médio e o último elemento de cada sequência. Então, se você tem uma faixa bem definida, testa o primeiro elemento daquela faixa, o último elemento da faixa e um valor médio naquela faixa. Esse seria o teste caixa preta, um exemplo de teste de partição. Teste de partição, que é um exemplo de teste caixa preta. Então, um exemplo agora de teste caixa branca. No caso aqui, o teste estrutural é um exemplo, poderia ter outros. O que seria a ideia aqui? Você conhece a estrutura do seu software e você vai criar os testes baseados na estrutura interna. Então, você conhece os comandos, conhece os desvios, conhece os métodos da classe, por exemplo. E você quer testar todos os caminhos possíveis, ou por exemplo, todos os métodos de uma classe. Eu sei que a minha classe tem 10 métodos. Eu olhei lá e vi que tem esses 10 métodos. Eu quero testar cada um dos métodos, por exemplo. Esse seria o teste estrutural, por exemplo, teste caixa branca, onde você conhece o seu código e vai criar os seus testes baseados nesse código que você conhece. Então, testar todos os caminhos possíveis, ou todos os comandos, ou todos os métodos da classe. Então, esses são exemplos de testes estruturais onde você conhece a estrutura. Só para mostrar graficamente qual é a ideia, então um pouco você sabe que você tem que testar, por exemplo, uma funcionalidade que tem vários comandos e tem um desvio ali. Dependendo do valor, você pode ter um desvio no 3 aqui para 4, 5 e 6. Dependendo de uma outra condição, você pode não ter o desvio e passar direto de 3 para 6. Então, se você olhou o código e viu aquele if, o if aqui está dizendo que se salário for maior que 5.000, passa por aqui. Então, você sabe que se não for maior que 5.000, ele vai passar no else. Então, você olhou lá o seu código, viu qual que é o desvio, sabe qual que é os caminhos possíveis, que é menor que 5.000 ele passa por cá, maior que 5.000 ele passa pelo else. Então, você vai criar as suas entradas pensando nisso. Então, você vai exercitar o caminho mais longo, por exemplo, entrando com um valor menor que 5.000, aí você vai exercitar o comando ou caminho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas para ter certeza que o outro caminho também está funcionando corretamente, você entra com um valor 5.000 ou mais, por exemplo, aí vai cair no else, vai ser 1, 2, 3 e 6. Essa é a ideia do teste estrutural, teste caixa branca. Você olha o seu código, vê quais são os caminhos, quais são os métodos, e aí dá as suas entradas para você passar por caminhos diferentes para ver se algum daqueles caminhos está com defeito. Então, às vezes você não previu que tinha algum defeito, por exemplo, no caminho 4, 5. Então você quer que o código passe pelo caminho 4, 5, porque se tiver defeito você vai encontrar. Então, essa é a ideia. Você vai passar por o maior número de caminhos possíveis, o maior número de métodos possíveis, para, se tiver algum defeito em alguma parte dessa, você tem maior probabilidade de encontrar esse defeito. Capítulo 8, nesse caso, teste de unidade, é mais focado no 8.1. E também é o teste de desenvolvimento, mas tem uma parte no teste de desenvolvimento que é teste de unidade e a justificativa das escolhas do teste de unidade.